E aí, Maurício Bonato, Escola de Narradores para você, trazendo aí muitas informações, muito conteúdo para você que quer ser narrador ou narradora esportiva, certo? Vamos falar hoje em relação à ética profissional. Vamos lá. Gostaria de abordar alguns temas, né, em relação à ética profissional. Primeiro tema, o que você acha de você exercer várias funções dentro de uma transmissão esportiva, dentro de uma empresa, né? O que você acha de exercer várias funções? Será que é legal? Será que não é legal? A gente vai abordar esse assunto, né? As coisas mudaram bastante hoje nas emissoras, nas empresas de comunicação, nos grupos de comunicação, né? Hoje as coisas se fundiram mais, os profissionais, eles têm que exercer várias funções para poder manter-se no cargo, né, manter-se no trabalho. Então, assim, as questões são muito relativas, as questões são muito delicadas, né? Você precisa trabalhar, você precisa pagar suas contas, você tem família, e aí como é que faz? Né? Antigamente, um tempo atrás aí, isso não podia. Você podia exercer no máximo duas funções. Né? Por exemplo, o narrador podia ser apresentador, o comentarista podia ser apresentador, o repórter podia ser apresentador ou comentarista. Entendeu? Porque existe uma fase em que os profissionais estão em transição, né? Estão passando de uma função para outra. Isso acontece bastante. Depende do desempenho, depende do tempo de casa, depende de um monte de coisa. Mas, isso, claro, em determinados momentos, isso fere a ética profissional. Por quê? Porque existem outros profissionais trabalhando e que acabam perdendo espaço. Por exemplo, eu já vi narrador ir para evento grande sendo repórter. E o repórter que fica todo no ciclo do evento, né? Por exemplo, uma Olimpíada, existe o ciclo olímpico. São 4 anos que você se prepara, acompanha os atletas, acompanha todos os esportes e tudo mais para poder chegar na Olimpíada e trabalhar na Olimpíada. E aí o repórter fica todo o ciclo trabalhando, correndo atrás, estudando, entrevistando, fazendo contatos e tudo mais, e chega na hora de ir viajar, na hora de cortar o bolo, ou então comer o filé, ele continua roendo o osso e outra pessoa vai no lugar. Um narrador, por exemplo, vai no lugar não para narrar, mas para fazer a função de repórter. Então, assim, na minha modesta opinião, isso é um erro crasso, uma questão que fere a ética assim, gigantesca. Eu não concordo de maneira nenhuma com isso, mas as empresas fazem isso, né? Alguns profissionais deixam isso acontecer, né? Até propõem esse tipo de coisa para a chefia, enfim, e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, as pessoas acham isso normal. Eu não concordo com esse tipo de coisa, eu nunca concordei na minha carreira com esse tipo de coisa, mas enfim, as pessoas concordam e acham legal. Então, assim, hoje, o que acontece? Hoje, você olha para os narradores, eles têm que escrever, né, nos grandes grupos, escrever um blog, até aí tudo bem. Eles apresentam, né? Eles acabam exercendo muitas funções. Eu já vi apresentador em emissora grande, cara que narra, fazer reportagem. O cara chama, ele mesmo chama o evento que ele vai, a reportagem que ele fez. Então, assim, além disso, para mim, isso é uma falta de ética enorme, e eu não estou dizendo que o profissional tem culpa, tá? Não estou dizendo isso. Acho que isso parte muito de quem manda. Se ele não fizer, ele pode perder o emprego dele. Eu, por exemplo, dificilmente faria. E aí ia perder o emprego. Mas eu não estou questionando, tá? A questão do profissional em si. Eu acho que é a empresa que não devia propor esse tipo de coisa para o profissional, na minha modesta opinião. E isso passa, para quem está assistindo em casa, geralmente é um assinante, é uma pessoa que pagou para ver aquele canal, está pagando uma assinatura mensal, passa o quê? E o pessoal é pobre de recursos, né? Não tem tanto recurso assim, porque um profissional apresenta, narra e faz reportagem. E se precisar dar um pitaco no programa lá,
tem uma apresentadora, um outro apresentador, o cara também vai. Então, assim, é um profissional multimídia, né? Um profissional que faz tudo. Hoje, para se segurar no mercado, existe realmente essa necessidade desse profissional multimídia, desse profissional que faz tudo. Então, isso é um grande problema que a gente tem que enfrentar dentro da nossa carreira, né? É um problema grande que os profissionais têm que passar. Enfim, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado em relação à nossa profissão, como essas coisas se desenrolam, porque isso pode gerar um grande problema para o profissional mais para frente, porque ele não vai poder se negar a fazer, né? No dia que ele se negar a fazer, como é que faz? E existem os outros profissionais, por exemplo, que fazem e o cara não faz nada direito, ele não comenta direito, ele não narra direito, ele não faz reportagem direito, ele não apresenta direito, entendeu? Então ele vai ficar sempre sendo faz tudo, né? O cara que é o camaleão, que ajuda todo mundo, quebra galho, e não vai ser o cara que vai fazer uma coisa bem feita para poder se destacar no mercado, para poder ter um salário melhor, para poder ser contratado, inclusive, né? Então eu acredito que esse é um grande problema que a gente tem por questões do mercado de trabalho mesmo, né? A coisa criou-se um funil muito grande no mercado de trabalho. Então existe essa necessidade dos profissionais passarem por isso. Claro que hoje eles preferem contratar gente mais nova, que tem uma longevidade maior, que entra ganhando muito menos do que um profissional experiente, que já narra há um bom tempo. Então tudo isso faz parte do show, faz parte do jogo, e nós temos que saber lidar com todas essas situações dentro do mercado de trabalho, né? É uma questão muito importante, essa questão que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa legal de falar é a questão de narrador tem time, narrador torce para alguém. Olha, eu posso falar por mim, tenho time sim, por conta do meu time, eu ia aos estádios acompanhar jogos, sou São Paulino. E por isso que eu comecei a gostar de narração, de trabalhar com isso. Primeiro eu queria trabalhar no rádio, depois eu fui para a televisão. Até vou contar a história daqui a pouco, como é que aconteceu essa minha transição do rádio para a televisão. Foi uma coisa muito engraçada, muito inusitada, vamos dizer assim. Então eu acho assim, todo mundo tem um time, só que a gente tem que saber separar torcida de trabalho. Quando você está trabalhando, você é profissional, você não é torcedor. Quando você está torcendo, você vai lá para a arquibancada, para a numerada, sei lá, e assiste o jogo e torce, ou fica na sua casa torcendo. Então isso é uma questão que mexe com a ética profissional, claro, mas saiba que todos os profissionais torcem para algum time. Se ele falar que não torce, é mentira, tá? Isso aí eu sei porque todo mundo torce para um time. A questão é que eu disse como eu me posiciono. Eu sou extremamente profissional, já narrei jogos do São Paulo em Libertadores, em outros campeonatos, e nunca tive problema para isso. Sei separar as coisas, entende?